Boa noite a todos, vamos para mais um vídeo do canal Edson Gomes o Marcionita. O vídeo de hoje aborda um tema que jamais você ouviu sobre Jesus Crestos, que ele aparecia e desaparecia. Se gostar, se inscreve no canal, deixa seu gostei e acione as notificações. Gratidão a todos do fundo do coração. Eu gostaria de abordar nessa noite, nesse vídeo, um assunto que eu não tenho visto na internet, não tenho ouvido nem lido, sobre Jesus, Então eu gostaria que vocês prestassem atenção. É um assunto novo, você não aprende em lugar nenhum, Então eu gostaria que vocês realmente prestassem atenção. Então, do jeito que os 4 evangelhos estão escritos, dá a entender que Jesus, eu chamo ele de Crestos, se transformou em um homem igual a nós para nos dar exemplo, tentando, a Patrícia, que escreveu essa Bíblia, fazer o dia dele igual a qualquer mortal, tendo todas as necessidades biológicas de um ser humano. Ter fome, sono, sede, ter um lar para morar, etc. Mas se nós irmos mais a fundo nas nossas investigações, sem nenhuma algema denominacional e sem nenhuma premissa pré-estabelecida, nós vamos constatar o contrário. Vou lhe mostrar que nunca que disseram sobre Jesus em seu ministério, principalmente que ele não era um homem, mas sim que ele só parecia ser um ser humano. Vamos começar falando que ele não tinha casa aqui na terra, não por falta de posses materiais, mas sim pois ele não pernoitava na terra, ele simplesmente aparecia e desaparecia. Pensa comigo. Se você pensar um pouco, você nunca leu ou já leu que Jesus dormiu em uma casa, que ele acordou em uma casa, que de lá ele saiu para ministrar sua palavra? Não, você nunca viu isso. Então o que dá a entender, sem as suas premissas, é que ele aparecia e desaparecia, e que não dormia no planeta Terra, mas sim aparecia e desaparecia, conforme a gente vai começar a ler. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Então, para o bom entendedor, é fácil de compreender que quando ele fala que ele não tem onde reclinar a sua cabeça, é que ele não pernoitava na terra. É como eu questionei, Vocês já viram e leram que ele dormiu na casa de alguém? Que ele acordou de manhã e saiu da casa de alguém para ministrar? Não, vocês nunca ouviram isso. Parece que ele aparece e desaparece. Essa é a grande realidade. Ele aparecia e desaparecia para fazer a ministração do seu evangelho. Então, continuando, em São João capítulo 8, 59, nós temos uma passagem bastante importante, que a gente vai ler agora, tá? Depois a gente comenta. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. João 8,59. Então, se ele sumia e desaparecia, quando que ele voltava, Crestos, ele disse, vamos ler. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus 18,20. Aqui está escrito, por onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Aqui é uma prova, que ele aparecia no meio dos seus discípulos. Bastava o quê? Eles estarem, falando do seu nome, E também bastava ter 2 ou mais pessoas falando dele. Note, a expressão diz assim no presente, eu estou, e não está dizendo eu estarei. Então eu acredito piamente que ele poderia estar no mesmo lugar, em várias ocasiões, no mesmo momento. Se um pessoal, 2 ou 3 estivesse falando com ele em determinado lugar, ele estaria lá. Se no mesmo momento estivesse falando dele em outro momento, em outro lugar, ele estaria lá.
Então é uma prova, né, que ele realmente não era humano, né? Ele podia aparecer e desaparecer. Bom, os bispos católicos querem porque querem que Jesus seja humano, né? E como eles têm o poder da caneta, né, em seus concílios, eles começaram a interpolar e a crescer nessa Bíblia que nós temos aqui, né? E uma dessa passagem eu vou relatar agora, tá? Depois eu comento, tá bom? Certo dia Jesus disse aos seus discípulos: "Vamos para o outro lado do lago." Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam um grande perigo. Lucas 8:22 e 23. Veja que a palavra aqui é adormecer, tá? Adormecer não quer dizer estar dormindo. Adormecer significa assim, você estar calmo, sereno, acalmado, alheio a qualquer problema à sua frente. Então, quando ele viu os seus discípulos, todos agitados, com medo da sua morte, ele estava totalmente alheio, né, aos acontecimentos, né? Ele estava, como a palavra diz, adormecido, ele estava calmo e tranquilo, embora vendo a tempestade. Então, essa é uma forma, né, deles tentarem, né, dizer que Jesus, que Crestos, ele adormecia, ele dormia. Não, ele não dormia. Ele não dormia. Diz, né, em Atos de João o Gnóstico, que ele nem piscava os olhos. Então, uma outra passagem também que eles tentam colocar em Jesus, atributos humanos, né? Ele diz que ele é beberrão e comilão. Vamos ver aqui o versículo aqui que fala isso. Falavam de Jesus. Então chegou o Filho do Homem, comendo pão e bebendo vinho, e condenais: eis aí um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Lucas 7:34. Veja o que Jesus fala. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. João 4:31 a 34. Jesus Crestos não se alimentava com alimento que os humanos se alimentam, né? Tanto é que ele era um espírito vivificante, como diz Paulo, né? Ele diz, né, em São João 4:34, que a comida dele não era a comida humana, né? Mas sim, a comida dele é fazer a vontade daquele que o enviou. Note uma coisa, não sei se vocês notaram, mas se vocês quiserem, você pode notar. Na última Santa Ceia, ele parte o pão e o vinho, mas ele não bebe nem o pão e nem o vinho, né? A não ser, salvo engano, que eu esteja enganado. No mesmo jeito, a multiplicação dos pães e dos peixes, né? Ele multiplica os pães e os peixes, mas ele não come nem pão nem peixe, salvo engano, né? Mas eu não tenho notado isso na Bíblia. Há um esforço, sim, da patrística de colocar ele como um ser humano, que sentia fome e tudo mais. Mas, observando sem as nossas premissas, né? Sem a tradição, você verá que ele não come. Porém, as más traduções que nós temos nessa Bíblia, interpolações, né, ajudam a dar consistência à teoria da igreja predominante, né, a igreja católica, né, que realmente Crestos era humano, né. E na falta de achar algum lugar, algum versículo que ele pernoitava na terra, eles forçam, né, a interpretação de alguns versículos. Eu vou mostrar isso aqui como exemplo, tá? Jesus passava o dia ensinando no templo, e ao entardecer, saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Lucas 21:37 Tradução João Ferreira de Almeida. E ele ensinava no templo durante o dia, mas saiu e passou a noite no monte das Oliveiras. Tradução Codex Sinaiticus Lucas 21:37. Veja como é tendenciosa, né, a tradução João Ferreira de Almeida. Lucas 21:37 diz que Jesus passava o dia ensinando no templo e ao entardecer saía para passar a noite num monte chamado das Oliveiras. O que dá a entender aqui? Que todo dia ele
pregava, né? E durante a noite ele ia para o monte. Então o monte era o refúgio diário, né, de Crestos, todos os dias, né? Isso aí na tradução João Ferreira de Almeida. Agora no Codex Sinaíticos, né, Lucas 21:37 diz assim: ele ensinava no templo durante o dia, mas saiu e passou a noite no Monte das Oliveiras. Aqui não está todos os dias ele ia dormir no Monte das Oliveiras. Essa sua ida ao Monte das Oliveiras foi única e no dia da sua traição. Também nós vemos uma interpolação, um acréscimo católico, né, da tentação de Jesus em Lucas 4:13. Esse tentação de Jesus, né, de Crestos, é um texto espúrio, né, e uma tentativa absurda de colocar Jesus, Crestos, alinhado com Jeová, do Deus do Velho Testamento, né, defendendo suas leis e, por fim, dando a ele as características humanas, né, que tanta patrística querem rotular em Jesus, que depois de 40 dias, né, e 40 noites, ele teve fome. Cabe ressaltar que na reconstrução marcionita não existe essa passagem. Isso nos leva a entender que nem Tertuliano, né, na sua obra no ano 200, nem o Panarion, né, no ano 300, não atestam esta passagem. E vamos ler então. Assim o diabo deixou, e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Mateus 4:11. Então, Jesus foi tentado por 40 dias, nesse tempo todo ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Se a patrícia quis rotular Crestos como humano, ela errou em colocar 40 dias sem comer. Isso é humanamente possível. Mas se coloca anjos no plural, o servirem. Veja que aqui diz que os anjos o serviram. Agora vamos analisar este verso. Jesus disse que o reino dele não é desse mundo. Se fosse desse mundo, os seus servos, né, incluindo os humanos e os anjos angelicais, né, pelejariam para que ele não fosse traído ou levado até a prisão ou até a crucificação. Quando Cristo diz, ele falou: ninguém subiu ao céu senão aquele que lá desceu. Ele veio sozinho. Ele não trouxe nenhum anjo seu aqui do preroma, né, do céu dos céus aqui para a terra. E no mais, o próprio apóstolo Paulo atesta que não existem anjos bons aqui na terra, só existem poderes, potestades do mal. Então essa tentativa absurda, ridícula, de fazer uma tentação de Jesus, fazendo com que duas coisas totalmente mentirosas, que ele segue ao Deus do Velho Testamento, suas leis, e que ele sentiu fome. Duas coisas totalmente absurdas. Aqui está escrito: por onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Aqui é uma prova, né, que ele aparecia no meio dos seus discípulos. Bastava o quê? Eles estarem, né, falando do seu nome, né? E também bastava ter 2 ou mais pessoas falando dele. Note a expressão, diz assim no presente: eu estou, e não está dizendo eu estarei. Então eu acredito piamente que ele poderia estar no mesmo lugar, em várias ocasiões, no mesmo momento. Se um pessoal, 2 ou 3, estivesse falando com ele em determinado lugar, ele estaria lá. Se no mesmo momento estivesse falando dele em outro momento, em outro lugar, ele estaria lá. Então é uma prova, né, que ele realmente não era humano, né? Ele podia aparecer e desaparecer. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Lucas 24:13-16. Então, o que era um fato no seu evangelho de 12 meses aqui na Terra, que ele aparecia e desaparecia, esse fato foi mascarado pela patrística, né? Escancarado na falsa história de um Jesus
ressuscitado em carne, fazendo o que? A gente acreditar que ele só teve um corpo espiritual fluídico só depois da sua ressurreição em carne, que realmente isso não é um fato. Faço uma pergunta, mas como isso? Ele ressuscitou em carne? Conforme essa Bíblia, sim, né? Ele ressuscitou em carne. Mas peraí, se ele ressuscitou em carne, então ele está do mesmo jeito que ele estava antes de morrer. A patrística quer que ele seja carne e osso, né? Antes da sua morte e ressurreição. E quando ele ressuscita em carne e osso. Como é que agora, também sendo carne e osso, como é que agora ele tem um corpo espiritual, né? Que ele atravessa as pessoas, né? E ele atravessa as pessoas, ele entra, né? Ele entra numa reunião, numa casa com as portas fechadas, né? E ele se eleva ao céu, né? Eu acho que a patrística em si, né? Ela não soube disfarçar o quanto de errado que ela tem como premissa que Jesus não é um homem. Se ele era em carne e osso antes da sua morte e ressurreição, e ele ressuscita em carne e osso, ele conserva as mesmas características anteriores. A mesma coisa Lázaro. Quando ele morreu e ressuscitou em carne, ele voltou a ser a mesma pessoa que ele era, né? Então, por que a patrícia colocar agora atributos num ser agora que ressuscitou, né, supostamente em carne, atributos de um ser espiritual, que ele troca de forma, né, em Emaús, na estrada de Emaús, e ele aparece e desaparece. Essas prerrogativas justamente que acontece no evangelho inteiro de Jesus, não a sua suposta ressurreição em carne.